da dispensa de valor, nós temos as outras hipóteses de dispensa. De antemão, eu já quero deixar claro para vocês que essa regra de publicar um aviso de dispensa, abrir o intervalo mínimo de 3 dias úteis e abrir para propostas adicionais, só existe na lei quando se tratar de dispensa de valor. As outras hipóteses de dispensa não há previsão legislativa para se abrir para competição, tá? Então, essa abertura para competição que a gente acabou de ver aqui vale somente para essa hipótese de dispensa de licitação, que é a dispensa de valor. Nas demais, a gente vai seguir um procedimento parecido com o procedimento da inexigibilidade, ou seja, vai elaborar o documento de formalização de demanda, o TR, a pesquisa de preço, mas não há publicação de aviso e abrindo para novas propostas, tá? Beleza. A gente tem uma segunda dispensa, que é a dispensa prevista na lei nos casos de licitação deserta e, em alguns casos, de licitação fracassada. O que é isso? O que é licitação deserta e o que é licitação fracassada? A licitação deserta ocorre quando se abre o edital e publica o edital abrindo o procedimento licitatório e não há nenhum interessado. Então, o conceito de licitação deserta é justamente esse conceito de situações em que não há nenhum interessado no procedimento licitatório. Se abre o edital para participação de quaisquer interessados e não aparece ninguém. Isso é uma licitação deserta, tá? A licitação fracassada é diferente. Se publicou o edital, se abriu espaço para participação dos interessados, os interessados vieram. Então a licitação não foi deserta. Há interessados dentro do procedimento licitatório, mas eles são todos inabilitados ou todos desclassificados. A licitação foi um fracasso, porque apesar dos interessados, ninguém sobrou no final. Ou todos eles apresentaram propostas que foram desclassificadas, ou depois de apresentarem propostas e terem as propostas classificadas, todos foram, ali na ordem que fui chamando, todos inabilitados, tá? O que acontece? Nos casos de licitação deserta, nós temos dispensa de licitação. A lei antigamente mandava, ela dizia assim, é dispensável a licitação quando não acudirem interessados na licitação e essa não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Isso estava expresso no âmbito da 8666. A nova lei tirou esse detalhezinho da necessidade de uma justificativa, de que essa não poderá ser repetida sem prejuízo para a administração. Ou seja, a lei já pressupõe esse prejuízo. Então ela pressupõe que haverá um prejuízo para a administração se, por acaso, essa licitação fosse repetida, né? Atraso, custo de publicação, então tudo isso já seria um prejuízo por si só. Então a ideia é que nesses casos a gente vai ter uma licitação deserta ensejando dispensa automaticamente. Então na nova lei de licitação não existe essa regra de que é dispensável a licitação quando não acudirem interessados à licitação anterior, isso existe. Quando ela não puder ser repetida, não existe mais isso, tá? Então, se abre um procedimento licitatório e não há nenhum interessado, diante da ausência de interessados, nós estaremos diante de uma licitação deserta. E havendo a deserção do procedimento licitatório, estaremos diante de uma situação de dispensa de licitação. Então, eu tenho uma dispensa de licitação sempre que a licitação for deserta. No caso de licitação fracassada, eu não tenho sempre dispensa de licitação, tá? A lei, ela estabelece a dispensa de licitação quando o fracasso da licitação decorrer do fato de que todos os licitantes apresentaram preços acima do orçamento estimado pela administração pública. Então, a licitação foi fracassada por um motivo muito simples.
depois de toda tentativa, negociação, depois de tudo que o edital e a lei prevê, depois de tudo isso, ainda assim, todos os licitantes interessados que estavam no processo licitatório apresentaram preços acima do orçamento estimado pela administração. A administração não pode comprar acima daquilo que ela estimou. Então ela tem duas opções. Ou ela refaz a estimativa de preço, porque ficou muito ruim, né, certamente. E aí, se ela refizer a estimativa de preço, ela vai licitar de novo. Ou então, se ela conseguir encontrar algum interessado em contratar com ela nas condições que ela tinha orçado no processo licitatório, ela pode fazer a contratação direta. Então, ela orçou no valor X a compra de um item, ninguém conseguiu chegar no valor X. Ela declarou o fracasso da licitação, veio uma empresa e disse, ó, eu te entrego por esse valor X aí. Aí ela tem o direito de fazer a contratação direta por dispensa. Então, nesses dois casos, para que a dispensa de licitação aconteça, devem ser mantidas as condições do processo licitatório. Ou seja, mantidas as condições do procedimento licitatório que foi deserto ou fracassado. Porque se eu mudo as condições, aí eu tenho que licitar de novo, porque pode ser que os interessados apareçam diante das novas condições. Então vem o interessado e diz, ó, beleza, nesse valor aí eu vou. Aí o outro diz, não, nesse valor eu consigo dar lance, né? Então a ideia é que para eu fazer a contratação por dispensa nesses casos, eu preciso manter as condições originárias, ou seja, as condições do procedimento licitatório que foi deserto ou que foi fracassado, tá? Também nós temos a dispensa em caso de guerra e grave perturbação da ordem. Aqui não tem muito o que falar, a lei repetiu o tema. E nós temos uma dispensa de licitação nos casos de contratação emergencial. A dispensa emergencial é uma dispensa que é bastante cobrada nas provas. Na verdade, essas três hipóteses de dispensa que eu estou colocando aqui para vocês, que é a dispensa de valor, a dispensa de licitação deserta e a dispensa da licitação emergencial, a dispensa emergencial, contratação de urgência, são as três mais cobradas na prova de concurso, tá? Claro, vocês vão ter que dar uma lida nas outras. Eu já lhe disse que são mais de 30 hipóteses de dispensa e eu não vou ficar aqui lendo com vocês inciso por inciso. Não faz sentido, né? Vocês vão ter que ler as outras hipóteses. Mas as mais cobradas em prova são essas três. A dispensa de valor, cuidado com a questão da dobra que a gente conversou ali, né, de consórcio e agência executiva, e o procedimento dela, talvez a grande vedete da nova lei seja esse procedimento da dispensa de valor, em que a lei pede para abrir para lances e propostas adicionais, publicando, respeitando o intervalo mínimo de 3 dias úteis. Esse talvez seja o ponto mais que está sendo mais alvo de crítica e mais interessante para o concurso. Além da dispensa de valor, a dispensa da licitação deserta e fracassada, que a lei detalhou aqui de forma mais cuidadosa do que a lei anterior, e a dispensa emergencial, que também sofreu algumas pequenas mudanças. O que acontece? A dispensa emergencial, pessoal, ela é uma dispensa de licitação para resolver situações de urgência. Então eu falei da de guerra e grave perturbação da ordem, né? É porque é dispositivo de lei, se vier você já sabe. Mas a emergencial não. Aconteceu uma situação de urgência e para resolver a situação de urgência, a administração pública precisa firmar determinados contratos. Então, a ideia é celebrar alguns contratos para atender a situação de urgência da administração pública. Então, essa contratação, ela é emergencial porque a administração pública precisa resolver um problema para evitar um prejuízo maior ao interesse público. Então, a dispensa emergencial é possível para aqueles contratos diretamente vinculados a resolver a situação de urgência. Não é qualquer contratação. Então, imagine que tocou fogo na UTI de um hospital público estadual. Aí, não dá para ficar sem os leitos de UTI, dada a situação de urgência e tudo mais, faz um emergencial para consertar aquele pedaço ali do hospital. Aí eu digo, quero aproveitar e fazer a capela, que eu sempre sonhei. Não pode. A capela você vai ter que licitar, né? É dispensável somente
aquelas contratações que visem realmente a socorrer e atender a situação de urgência. Então, aquilo que vai atender, socorrer a situação de urgência, eu posso fazer a contratação por dispensa emergencial. Faço a contratação direta, alegando ali a situação de urgência e é uma contratação emergencial. Nesse caso, eu posso dividir parcelas de uma mesma obra, porque não há limite de valor, pessoal. Então, eu vou separar aquelas parcelas que eu realmente considero urgentes, tá? Não é qualquer coisa. Aquelas parcelas da obra que realmente são urgentes, eu vou fazer por dispensa. O restante, eu licito, né? Então, eu vou licitar no restante. Agora, aquelas parcelas ali, não dá tempo de licitar. É urgente. Então, eu tenho que resolver também a parte de atendimento ao público? Tudo bem, depois eu faço isso. Agora, aquela parcela ali que diz respeito ao pronto-socorro e à UTI, eu preciso fazer numa dispensa emergencial. Então, são parcelas de obra, é a parte da contratação, é aquele contrato específico que visa atender a situação de urgência, tá? É importante lembrar que essa contratação emergencial não pode ultrapassar 12 meses. A lei anterior trazia no máximo 180 dias. A nova lei prevê que essa contratação emergencial, ou em que houve uma dispensa em razão da urgência, é um contrato que não deve ultrapassar 12 meses improrrogáveis. Além de não ultrapassar 12 meses, esse contrato que visa atender a situação de urgência, ele é improrrogável. Então, não é possível se fazer a prorrogação. Aí sabe o que acontecia? Não se fazia a prorrogação, aí fazia uma nova dispensa emergencial com a mesma empresa. Não pode. A lei diz que é vedada a prorrogação e também é vedada a contratação da mesma empresa de forma emergencial. Ou seja, eu, além de não poder prorrogar, eu também não posso fazer a contratação da mesma empresa. O raciocínio é esse. Porque senão eu não faria a prorrogação, mas eu contrataria a mesma empresa depois. Não pode, tá? Então, eu não vou fazer a prorrogação, mas eu também não vou poder contratar a mesma empresa depois, por dispensa, né? Então eu não posso fazer uma dispensa emergencial, passou os 12 meses, eu ainda continuo com a situação de urgência, eu não posso prorrogar, aí eu contrato de novo a mesma empresa, porque é igual prorrogar, né? Eu vou dar um exemplo real, porque no caso de obra isso não vai acontecer. Mas imagina o seguinte, eu tenho um procedimento licitatório, eu tenho uma dispensa de licitação que foi feita com emergência, porque na contratação anterior a gente teve uma situação em que a estrutura da contratação, o contrato foi inadimplente, o contratado foi inadimplente. E como o contratado foi inadimplente, esse inadimplemento do contratado, ele gerou uma necessidade de eu, urgentemente, né, de forma emergencial, firmar uma dispensa para não ficar sem aquele serviço. Então, para que eu não ficasse sem aquele serviço, eu precisei urgentemente fazer aquela contratação.